E agora queríamos trazer para cá nosso analista estratégico sênior da Fox News, o general 4 estrelas aposentado Jake Kenney, que está aqui conosco no estúdio. General, aquela coletiva de imprensa foi impressionante, as táticas usadas, a enganação e o fato de que entramos perfeitamente, atingimos nossos alvos. Como disse o secretário Agel, parece que acertamos todos os alvos e objetivos pretendidos e ainda saímos sem que um único tiro fosse disparado contra nós. Sim. Bem, antes de tudo, precisamos parabéns às nossas tropas pela execução e a complexidade dessa operação é evidente. E também vamos elogiar o presidente dos Estados Unidos. Ele demonstrou uma enorme paciência estratégica ao tentar negociar isso com os iranianos para que eles desmantelassem seu programa nuclear. Mas, no fim das contas, tivemos que ajudar os israelenses a desmantelá-lo. Esses são os fatos no terreno. Acho que a operação teve 4 características principais que contribuíram para o seu sucesso. Uma delas foi a segurança operacional da missão, e isso é realmente difícil de manter na sociedade aberta e democrática que temos. E sabemos que as coisas tendem a vazar. Tudo vaza em Washington. E então todo mundo, sabe, nos últimos dias ou semanas, estava focado nessa operação, e mesmo assim não vazou. A estratégia de engano ajudou bastante nisso, no que diz respeito ao míssil. Quero dizer, os aviões inicialmente voaram para o oeste, mas os aviões reais voaram para o leste em direção ao alvo. Acho que o presidente também contribuiu, para a operação de engano quando disse, bem, vou tomar uma decisão em algumas semanas. Na verdade, essa decisão já tinha sido tomada ou estava muito próxima de ser tomada quando ele fez essa declaração, e todo mundo achava que ainda havia tempo. E então, como é característico das operações militares, quando vamos atrás de algo que precisamos destruir, para garantir isso, usamos força esmagadora. E você viu isso. Quase todo mundo dizia que seriam usadas 2 ou 3 dessas MOPS. 14. Sim. Múltiplas aeronaves para entregar todas elas, além dos mísseis adicionais e atingindo 3 alvos que os israelenses queriam ajuda, não apenas um. E então, o que foi enfatizado foi a execução impecável. E eu acho que o público percebeu a complexidade, conseguiu sentir a complexidade das operações militares, e eu realmente aplaudo o presidente por fornecer esses detalhes. E quero dizer para vocês, o que vocês têm feito aqui no Fox and Friends Weekend desde que isso começou, há umas 3 ou 4 horas, é realmente excepcional. Muito bem feito. Bom, obrigado, general, e ter você aqui é tão benéfico porque você entende disso. E eu acho que a verdadeira questão, general, então quais são agora as implicações estratégicas desse ataque? Não recebemos muita avaliação de danos de batalha, o BDA na coletiva do Pentágono. Isso vai levar um tempo. Vamos descobrir isso. Quais implicações estratégicas o senhor vê? Sim, essa é uma ótima pergunta. Sabe, é na verdade uma oportunidade bastante significativa. Obviamente, a ameaça de armas nucleares serem usadas contra Israel, os Estados Unidos, como o Irã ameaçou, ou contra a Europa, que claramente estaria ao alcance dos mísseis balísticos deles, isso praticamente saiu de cena. A segunda coisa e isso é sério, não haverá uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio como resultado do Irã adquirir uma arma nuclear, o que teria acontecido. Os árabes não vão dizer isso publicamente, mas eles estão aliviados com o que acabou de acontecer aqui. E a outra coisa é que estamos prestes a realmente acabar com o comportamento maligno e agressivo do Irã na região, GRIF, que já dura 45 anos. E você mencionou o assassinato de americanos desde 1983 até os 350 ataques que o Irã realizou contra bases dos Estados Unidos no Iraque e na Síria durante os 4 anos do governo Biden. E em nenhum momento eles aceitaram a recomendação do general Kurila de atacar o Irã para impedir que isso continuasse acontecendo. Então, as implicações aqui são muito sérias em termos das oportunidades para a paz e a estabilidade. O Irã está isolado de uma forma que nunca vimos nesses 45 anos. Os proxies não os apoiaram em nada. Pense nisso. O Irã está acuado. A própria sobrevivência deles está em questão, tanto como regime quanto como organização militar, com a Guarda Revolucionária controlando os proxies e o apoio na região. Tudo isso está em jogo. Nenhum deles veio em auxílio do Irã. O Hezbollah foi organizado principalmente para defender o Irã contra um ataque de Israel. Bilhões de dólares gastos em 150 mil mísseis.
Conversei com os israelenses e perguntei o que está acontecendo com o Hezbollah. Por que eles não dispararam? Eles ainda têm mísseis? A resposta, eles têm, Senhor, eles ainda têm milhares de mísseis. Por que eles não disparam? Ele disse, Senhor, a vontade deles está quebrada. E eles conseguem ver o que está acontecendo com o Irã. Por que eles arriscariam tudo agora? Os israelenses vão revidar quando acreditarem que o Irã está perto do fim. Você sabe. Isso é incrível. E então o isolamento. Onde estão a Rússia e a China? Griff. Sim. Esse eixo foi formado, essas 4 nações, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Onde eles estão? Eles não forneceram nenhuma assistência militar ao Irã, absolutamente nenhuma. Existe aqui uma grande oportunidade de avançar e aproveitar isso em termos de paz e estabilidade na região. Bem, você mencionou Rússia e China. Você sabe, o The Wall Street Journal publicou um editorial hoje cedo. Senhor Trump corresponde ao momento e está realmente falando sobre a volta da dissuasão americana. E, você sabe, vimos o maior exército que o mundo já conheceu em ação impecável nas últimas 24 horas. Que mensagem isso transmite? Nós estamos. Os Estados Unidos voltaram a ser um líder global em termos de dissuasão? Sim, com certeza. Você sabe, quando o presidente Trump voltou ao cargo, a grande mudança geopolítica com a qual ele estava lidando era a aliança formada por China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, que passaram a cooperar porque enxergaram uma oportunidade. Eles acreditavam que a liderança americana sob o antigo presidente era fraca e que poderiam se aproveitar dessa fraqueza. Não é por acaso que Putin invadiu a Ucrânia. Também não é por acaso que o Irã coloca todos os seus grupos de proxy em ação para, de uma vez por todas, atacar Israel e tentar derrubar aquele país. E o presidente Xi está se preparando para a guerra e continua ameaçando com guerra. E durante aqueles 4 anos anteriores, a intimidação e a coerção por parte dele no Pacífico aumentaram dramaticamente. Esta operação, por si só, mesmo sendo limitada em termos do que estamos fazendo e certamente limitada em relação aos nossos objetivos geopolíticos aqui, nós não vamos invadir o Irã, não vamos ocupá-lo e com certeza não vamos fazer nenhum tipo de reconstrução nacional. Nós só queremos que eles parem e acho que vamos conseguir isso. Que mensagem isso passa para nossos aliados e parceiros ao redor do mundo, certamente para os árabes na região, mas também para Taiwan, os europeus, etc., que estão assistindo a isso? O que eles realmente estão vendo? Eles estão vendo o presidente dos Estados Unidos vir em auxílio de um parceiro e aliado que precisa da nossa ajuda e que está tendo sua própria existência ameaçada. E os Estados Unidos estão ao lado deles, tomaram uma atitude e usaram a força. É isso que está sendo visto. Nossos adversários veem, e você disse, o retorno da liderança global americana, de uma forma que eles não podem mais tirar vantagem como vinham fazendo nos últimos 4 anos. E eles vinham se safando disso, e todos nós vimos. Então, isso é um passo certo. Não é algo final ou completo. Mas eles vão mudar suas avaliações como resultado disso. Eu acredito que quando o presidente Trump foi eleito, eles tiveram que repensar o que iria acontecer aqui em termos do que temos na mesa e quais são nossos objetivos. Agora eles precisam fazer uma nova avaliação com base no fato de que o presidente Trump usou a força para eliminar uma ameaça nuclear a Israel, à região, ao mundo de forma geral, e eles estão avisados por causa disso. Avisados. General, deixa eu te perguntar agora, enquanto esperamos para ver se o Irã vai atacar. Eles vão atingir uma das nossas bases, Al-Assad no Iraque. Eles vão atrás do Bahrein? O quê? O que você acha que será a resposta? Eu não acredito e nós não sabemos. Então, é uma escolha deles, mas estou confiante de que a mensagem foi passada ao Irã de que estamos realizando um ataque aéreo limitado e pontual em apoio à operação de Israel. Nós não vamos entrar em guerra com vocês. Se vocês retaliaram contra nós e ferirem pessoas em nossas bases ou nossas capacidades nessas bases, então vão ter que lidar com consequências massivas por causa dessa ação. Eu acredito, com base na situação do Irã, que eles estão tão acuados, a liderança militar deles foi decapitada, a liderança civil está escondida, enterrada debaixo da terra, e o impacto psicológico e emocional que isso teria nessa pessoa em relação ao que está acontecendo com eles e ao que estão acostumados a ter em sua vida cotidiana vai cobrar seu preço.
Acho que eles vão perceber que não podem se dar ao luxo de fazer, o que as pessoas estão sugerindo, um ataque maciço contra os Estados Unidos, o que resultaria em uma resposta nossa significativa e avassaladora, e isso colocaria a sobrevivência do regime deles em risco. Não no sentido de nós derrubarmos o regime, mas no sentido de eles ficarem tão politicamente enfraquecidos como resultado de tudo que é importante para ele ser destruído, que as pessoas vão procurar oportunidades para tomar o controle desse regime. Bem, e óbvio que vimos o Irã responder depois que eliminamos o Soleimani, então podemos esperar que talvez algo aconteça, mas sabe, general, vou te dizer, passei semanas, meses nos últimos 4 anos em lugares como o setor de San Diego. Encontrei iranianos e sírios que falavam inglês. Meu colega Bill Melugin também encontrou. Agora estou conversando com algumas fontes do DHS preocupadas com, sabe, se existe uma ameaça de uma célula ou alguém sendo ativado, ou até mesmo uma pessoa individualizada, motivada, tentando nos atacar aqui dentro do país. Sim. O FBI tem algumas preocupações em relação a isso, e obviamente o senador Cotton, que é o chefe do Comitê de Inteligência do Senado, mencionou isso. Então, estou presumindo que essa ameaça é real, mas também tenho muita confiança na nossa capacidade de contra-inteligência. Primeiro, o fato de eles reconhecerem que essa ameaça realmente existe significa que estão atentos a algo, e o fato de terem revelado isso ao povo americano já é interessante por si só. Então, eu confio nesse sistema e espero que eles consigam evitar que algo assim aconteça. Acho que o mais realista que pode acontecer é algum tipo de retaliação com mísseis por parte dos iranianos. E provavelmente podemos esperar por isso. Eu quero voltar um pouco nesse ponto porque, sabe, general, há muita discussão sobre isso. Existem questões e preocupações legítimas de que estamos sendo puxados para outra situação, e é importante lembrar o que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Mas me parece que, desta vez, a inteligência é clara e é contra um inimigo. Você está lidando com um inimigo que é indiscutivelmente o número 1, um terrorista global, sabe, o principal do mundo. E eles vêm gritando, como já destacamos, há 4 décadas e meia, morte à América e matando americanos. Mas agora temos a inteligência da IEA, que saiu nesse relatório de 31 de maio, onde, pela primeira vez em 20 anos, os inspetores, ainda no Irã sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear, lembre-se, o Gopal acabou, mas os inspetores disseram, com o conhecimento limitado que têm, que havia literalmente enriquecimento acontecendo até... Bem, aqui está o que eles dizem. Eles dizem, o fato de o Irã ser o único estado não nuclear do mundo que está produzindo e acumulando urânio enriquecido a 60% continua sendo uma preocupação séria. Para nossos espectadores, 20% é o que talvez seja necessário para energia, 60% está a uma curta distância dos 90% de grau militar. E eles encerram o relatório assim, general, a menos e até que o Irã ajude a agência a resolver as questões pendentes, a agência não estará em posição de garantir que o programa nuclear do Irã seja exclusivamente pacífico. Parece que isso vai ser parte do que nos alertou sobre o assunto. Bem, eu acho que isso e também a inteligência de Israel. Acho que algumas das declarações que vieram dos nossos serviços de inteligência, sobre eles não terem tomado uma decisão, são absolutamente ridículas. Milímetros. Sabe, considerando o fato de que eles também poderiam fazer, eles estão há 2 semanas de conseguir reunir urânio enriquecido suficiente para transformar isso em uma arma. Bem, isso não significa que eles já tomaram a decisão de fazer isso? Então, eu descarto totalmente a conclusão de que uma decisão ainda não foi tomada, porque se eles tomassem a decisão hoje, em 2 semanas eles teriam o que querem e a gente nem perceberia. Seria a mesma coisa que aconteceu na Coreia do Norte quando eles fizeram isso. Voltando à questão da escalada, e eu sei que alguns dos seus colegas estão preocupados com isso, quando um presidente está considerando o que ele fez aqui hoje, e ele sabe que o inimigo também tem poder de decisão e pode responder escalando como resultado disso, então nossos líderes apresentam ao presidente as opções que temos com base no tamanho, na escala e no impacto da escalada do inimigo. E nós temos opções e mostramos todas elas para ele. E, obviamente, pode haver uma subida na escala da escalada, que é a preocupação que as pessoas têm, mas você precisa fazer essa pergunta fundamental. O Obama e Biden ficaram ambos paralisados pelo medo das consequências adversas, pelo medo da escalada e do que isso implicaria, e isso os paralisou.
Este presidente não os paralisou. E o motivo é que ele faz a próxima pergunta quando explicam para ele sobre a escalada. Bem, qual é o impacto de não fazermos nada? Me mostre qual é. Qual é o impacto de não fazer nada? E é isso que faz você superar o medo, que é uma experiência humana natural quando você está lidando com essas situações e é presidente dos Estados Unidos, tendo literalmente vidas em risco baseadas na sua decisão aqui. Mas quando você faz essa pergunta e recebe a resposta, e entende o perigo que isso representa para Israel, o perigo para o povo americano em geral e o perigo para os europeus, nossos soldados estão de uniforme e esperamos que eles assumam riscos. Eles se apresentaram e colocaram suas vidas em risco para defender este país. Eles são uma pequena população que ressentem os valores fortes que temos, e estamos pedindo a eles que aceitem esse risco para que possamos proteger o povo americano e o Estado de Israel, e eles aceitarão esse risco de bom grado. E nossa admiração e reconhecimento por esses pilotos, esses marinheiros e todos que estão envolvidos nessa operação. General Jack Kenney, sempre perspicaz e excelente em nos trazer essa perspectiva. Obrigado. Foi bom falar grego.